E finalmente chegamos na reta final de X-Men 97, e o episódio da semana de hoje acabou mudando todas as expectativas que nós poderíamos ter para o seu final, introduzindo um vilão que não passava na cabeça de ninguém, mas que olhando agora para o passado faz bastante sentido. Nós também tivemos as prováveis mortes de alguns outros mutantes e a participação especial também do Capitão América. Mas o que será que a gente pode esperar para os 3 últimos episódios de X-Men 97? Quem que será que é esse novo vilão que acabou aparecendo no final? Isso e muito mais eu vou contar para você no vídeo de hoje. Fala galera, bora bater um papo? Eu sou o Joca, você está no Origem Geek e sejam muito bem-vindos. O episódio de hoje chegou para dar o tom em tudo que a gente pode esperar nos últimos episódios de X-Men 97. Ele nos acabou finalmente introduzindo quem que realmente estava por trás do ataque em Genosha e tudo o que aconteceu com os X-Men ao longo dessa primeira temporada. Nós também vimos a Vampira perdendo a cabeça e enlouquecendo totalmente depois da morte do Gambit, e como que os X-Men ficaram também após o ataque em Genosha. E vou falar para vocês que tudo isso que nós vimos no episódio de hoje e a chegada desse novo vilão pode até mesmo afetar a tão aguardada chegada do Professor Xavier que foi prometida pra gente lá no final do episódio da semana passada. E se semana passada isso já parecia não ser a melhor coisa pra acontecer, agora tá tudo pior. Mas afinal de contas, quem que é esse novo vilão de X-Men 97? Quem que é esse cara que planejou tudo? O que aconteceu no final? Os outros X-Men morreram, só ficou vivo o Ciclope? E a participação do Capitão América, o que deu? É isso tudo que eu vou explicar pra vocês no vídeo de hoje. Mas antes, já deixa aqui nos comentários o que você achou do episódio de hoje. Você curtiu? Você achou mais ou menos? E quais são suas expectativas pros últimos 3 episódios? Aproveita também pra já ir largando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho pra você não perder nenhum vídeo, porque são vídeos novos todos os dias com conteúdo variado que eu tenho certeza que você vai gostar. Toda quarta-feira eu tenho trazido a análise completa dos novos episódios de X-Men 97, então já ativa o sininho para você não perder nenhum. E agora, sem mais enrolação, vamos começar o nosso vídeo. Depois do episódio da semana passada, meio que tinha ficado entendido, estabelecido que o grande vilão, que é a grande mente pensante por trás de todos os ataques em Genosha, por trás de tudo de ruim que estava acontecendo com a vida dos mutantes, era o Senhor Sinistro. Eu até acabei conversando com vocês falando como isso não fazia o menor sentido, da desconexão que ele tinha com essa história inteira, que como o ataque em Genosha e tudo que aconteceu nos episódios anteriores tinha a ver, por exemplo, com a Cassandra Nova, como todo o arco que estava sendo adaptado tinha a ver com aquela personagem. E no episódio de hoje nós descobrimos que realmente o Senhor Sinistro não estava trabalhando sozinho, mas não era a Cassandra Nova. Erramos mais uma vez aqui juntos. Porque o grande vilão por trás de tudo, e esse sim parece ser o último chefão, é o Bastion. Ele é um vilão muito comum das histórias dos X-Men e ele sim tem uma ligação muito forte com os sentinelas, tendo criado até outras espécies de sentinelas, que nós vimos inclusive no episódio de hoje. Se você acha que o Bolivar Trask Sentinela foi uma criação dele ou do Senhor Sinistro, você tá totalmente enganado. Foi o Bastion que estava por trás disso tudo. Ele, nas revistas em quadrinho, acabou sendo introduzido como um humano normal, chamado Sebastian Gilbert. E depois de ter formado uma equipe especial antimutante, também conhecida como OZT, que nós vimos no episódio de hoje, o Bastion acabou sendo capturado pela SHIELD. Enquanto ele estava sob sua custódia, o seu misterioso passado acabou sendo revelado. E foi revelado que ele nasceu como 2 entidades, o Master Mold e uma versão futurista de um sentinela chamado Nimrod. E depois de ter entrado num cristal misterioso durante uma luta contra os X-Men, a sua verdadeira forma acabou aparecendo e aí sim nasceu o Bastion. E depois dessa sua transformação, ele acabou perdendo toda a memória da vida humana que ele teve antes de se transformar. E a única coisa que acabou sobrando no seu ser foi a sua vontade de matar todos os mutantes. E é mais ou menos isso que nós conseguimos ver no episódio de hoje. E sim, ele já está estabelecido como o grande vilão dessa primeira temporada, juntamente do Senhor Sinistro. E nós vimos também uma das suas grandes criações, porque ele tá assim conectado 100% com os sentinelas, tendo criado a versão mais poderosa desses robôs, que no caso são os sentinelas Prime, que são muito superiores àquele sentinela que acabou devastando o Genosha, e nós conseguimos ver o estrago que um deles acabou fazendo no episódio de hoje, que o Bolivar Trask, depois de ter sido jogado do telhado lá pela Vampira, ele acabou se transformando num deles. Talvez tenha sido por isso que o Senhor Sinistro acabou capturando ele, pro Bastion conseguir trabalhar e transformá-lo num sentinela. Com
Com certeza foi isso. E a gente viu que ele conseguiu dar pau no Fera, na Jean Grey, na Vampira, no Noturno, no Morpho, no Wolverine, no Ciclope, em todo mundo. E só acabou perdendo pro Cable, que acabou aparecendo para salvar o dia lá com suas tecnologias extremamente avançadas. Mais uma coisa interessante de se reparar nessa luta toda foi uma das falas da Jean Grey, que acabou revelando que a mente do Bolivar Trask ainda estava conectada juntamente desse Sentinela Prime, ou seja, ainda tem um pinguinho de humanidade naquele robô monstruoso. Talvez isso seja um pouquinho melhor explorado nos últimos episódios, que agora só faltam 3. Nós tivemos a confirmação também de que o Magneto tá vivo, rapaziada. Eu já tinha falado isso daqui pra vocês, que eu achava muito difícil o Magneto morrer e parar por aquilo mesmo, e a gente sabe que tem aquela regrinha, né? Se não mostrou o corpo, então não morreu. E de fato foi confirmado isso no episódio de hoje. Eu achava que eles poderiam fazer essa trama mais pra segunda temporada, né? Como o Magneto se transformando aquele X-Men misterioso, que aparece naquele arco que ele acaba sendo morto pela Cassandra Nova, mas não foi isso que aconteceu. E eu acho que vai ser muito interessante porque pode bater de frente com algo que eu falei no vídeo da semana passada também. Com a chegada do Professor Xavier, o Magneto pode surtar de vez. Ele pode acabar, perdendo um pouco mais da fé que ele tem na humanidade depois do tratamento que ele tem recebido, né? Que muito provavelmente ele vai ser transformado no Sentinela Prime, e ele vai ser o grande vilão. Aí por conta da mente dele tá conectada ainda com o Sentinela, ele vai conseguir voltar, né, ao seu normal por conta dessa fala da Jean Grey. Nada disso é solto à toa, então vocês podem ter certeza que é isso que vai acontecer. E ele ainda pode surtar para na segunda temporada ter uma confusão, né, ter um arco de confusão dele com o Professor Xavier. Quem sabe até mesmo pode ser adaptado ao sacrifício que ele faz para proteger todos os mutantes, né, que quando Genosha foi levada para o espaço e tudo. A participação do Cable pode ter acabado com a esperança de muitos fãs, porque como o Gambit acabou morrendo e o Cable fez uma participação no episódio 5, parecendo que que ele queria impedir aquele ataque em Genosha e deu a entender que ele iria procurar retornar um pouquinho mais cedo para salvar todo mundo, não foi isso que aconteceu, porque sim, ele voltou para a série, mas não foi naquele momento, ele acabou voltando no momento atual. Ou seja, a morte do Gambit não será revertida, a morte do Gambit e o ataque em Genosha não serão revertidos por conta da viagem no tempo do Cable, como eu vi muita gente especulando, muita gente inclusive tendo a certeza que isso ia acontecer, reforçando mais uma vez uma trama que pode ser mostrada na segunda temporada, com o Gambit voltando sim à vida, mas como um cavaleiro do apocalipse. Ele acabar retornando como um grande vilão, e eu acho que isso seria maneiro pra caramba. Isso pode acabar mexendo ainda mais com a cabeça da Vampira, que já tá maluquinha de vez. Ele acaba jogando uma pressão gigantesca também nas costas dos X-Men, falando que se eles não conseguirem vencer o Bastion, não vai ter futuro algum pros mutantes. Então a gente sabe que eles vão sim conseguir derrotá-lo, mas e que custo, né? É isso que a gente tem que começar a pensar aqui. Porque essa série tem se mostrado muito séria, muitas coisas acontecem e tem um peso mesmo. Então a gente vai ter que esperar para ver qual que vai ser o sacrifício, qual que vai ser o grande peso que essa derrota do Bastion vai acabar levando para a equipe. Uma coisa que acabou ficando no ar também foi a seguinte: será que os X-Men morreram, cara? Eu acho que, muito difícil, muito improvável, né? Porque, toda vez que o Bolivar Trask, né, o Sentinela Prime do Bolivar Trask acabou batendo em todos os mutantes, ele acabou falando mutante neutralizado. E geralmente esses sentinelas falam isso quando eles acabam matando os mutantes. Mas eu acho muito difícil deles realmente terem matado a Fera, o Jean Grey, o Morpho, o Wolverine. Eu acho muito difícil. Eu acho que eles só foram nocauteados mesmo. Ou talvez eles tenham tido seus poderes inibidos, assim como a Tempestade teve. Nós podemos lembrar que esses sentinelas são superiores a todos os outros sentinelas que nós já vimos. Então o que impede deles terem algum certo tipo de tecnologia dentro do seu corpo, assim como tem naquela coleira inibidora que acabou aparecendo com o Magneto usando dentro do seu corpo? O que impede deles terem esse golpe para acertou o golpe e tirou todos os poderes dos mutantes? Eu acho que seria uma arma muito mais efetiva e traria um problema muito maior para todos os X-Men. Isso também traria um sentido para a presença do Ford em toda essa série, com ele e a Tempestade retornando para os X-Men e vendo todos eles sem poderes, assim como a Tempestade esteve no começo da série. E aí com isso o Ford pode acabar elaborando um equipamento e trazendo todos os poderes deles de volta. Isso traria uma importância de novo para esse personagem que acabou ficando, totalmente jogado de lado nos episódios da semana passada. Já deixa aqui nos comentários o que você acha disso. Mais uma coisa que a gente não pode parar esse vídeo daqui sem ter falado antes é a chegada do Professor Xavier. Que sim, ele vai chegar uma hora ou outra, e isso é fato, como a gente viu no episódio da semana passada. Só que isso, cara, vai gerar tanta confusão e
Tipo, em várias questões. Pode acabar gerando uma confusão lá com o Ciclope, ele acabar ficando irritado e perdendo a fé em todo mundo. Ele já tá perdendo a fé na humanidade, como nós vimos no episódio da semana passada. Ele pode acabar perdendo a fé nos X-Men, porque ele falou, cara, professor Xavier, olha as tragédias que estavam acontecendo com a gente, com você lá no Bem Bom, vivendo com os alienígenas, cara. Você realmente quer que eu acredite que o maior telepata do mundo não sabia das coisas que estavam acontecendo? Eu não confio mais em você, eu me desgastei, eu perdi o meu filho, eu perdi a minha mulher por conta disso e você agora volta querendo ser o chefão? Não é assim que funciona. Aí nós poderemos ter um plot do Ciclope começando a se transformar num revolucionário, começando a seguir, quem sabe, os passos do Magneto, que é algumas coisas que acabam acontecendo nas revistas em quadrinhos. Nós podemos também ter a confusão do Professor Xavier com o Magneto, o Professor Xavier com todos os X-Men, não confiando nele. Mas uma coisa que com certeza esse retorno vai acabar afetando é a relação dos mutantes com os humanos, porque foi a morte do Professor Xavier que fez os humanos começarem a ter um pouco mais de compaixão aos humanos. A morte injusta que ele teve lá na série clássica. Então o Professor Xavier chegar, retornar assim do nada dos mortos, vai levantar uma desconfiança gigantesca da humanidade pra cima dos X-Men, falando que eles forjaram tudo aquilo só pra ganhar a simpatia deles. E se eles conseguiram forjar a morte do seu mentor, o que eles mais são capazes de fazer? O que impede de todas as coisas dos discursos pacifistas que eles têm, dos discursos amigáveis, também serem uma grande mentira? Isso vai gerar uma grande confusão e pode piorar todo o terreno que tá sendo construído nessa primeira temporada lá pra segunda. Então, tipo, tá tudo indicando que os X-Men não vão conseguir sair de boa no final dessa primeira temporada. Vai todo mundo se prejudicar bastante, pode ter certeza. E uma coisa também que acabou acontecendo nesse episódio que pode chamar bastante atenção foi a participação do Steve Rogers, o Capitão América, que teve um contato lá com a Vampira, que ele também estava investigando as coisas que estavam acontecendo. Talvez ele tenha ciência do que aconteceu com o Bastion, de como o Bastion acabou sendo criado, porque ele trabalha para a SHIELD, ou não sei, né? Pode acontecer. Mas no final de contas a participação dele só foi um fanservice mesmo, não serviu de nada. Mas foi maneiro ver o Capitão América aparecendo novamente. Mas e aí, o que você achou desse sétimo episódio de X-Men 97? Quais são suas teorias para os episódios das próximas semanas? Já deixa aqui nos comentários pra gente saber. E se você ainda não deixou o seu like, se inscreveu no canal e ativou o sininho até agora, faz logo essas 3 coisas, estou contando com você não me deixar na mão. Mas é isso, eu espero que vocês fiquem bem, um forte abraço em todos vocês e falou!